Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Henrique Santos Souza. Eu sou bacharel de Ciências Contábeis e atualmente estou cursando Filosofia na modalidade de licenciatura. E nessa tarde, hoje estou aqui para bater um papo com vocês a respeito de algumas questões que podem ajudar vocês que irão encarar o Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje vamos tratar do tema recorrente conhecido como a disciplina social, segundo Foucault. E eu vou tentar apresentar para vocês de uma maneira sucinta, mas bem descomplicada, sobre o que Foucault tem a dizer sobre a questão da disciplinaridade, e espero que vocês possam absorver e tenham sucesso nesse Enem que vai acontecer. Bom, para começar, Michel Foucault, ele jamais dedicou um livro ao tema poder. No entanto, é possível afirmar que esse é um assunto que se espraia ao longo de toda a sua obra, sobre as mais variadas formas, seja no contexto das sólidas análises históricas que empreendeu, ou seja na sua voz desafiadora que tantas vezes levantou, cumprindo aquilo que acreditava ser o verdadeiro papel de um intelectual. Foucault permanentemente encontrava-se concernido com a problemática relacionada ao poder, uma teoria geral sobre o poder. No entanto, nunca foi gerada, mas também nunca foi ambicionada. Todavia, ao debruçar-se sobre essas questões da loucura ou da sexualidade, ou mesmo das prisões, asilos, Foucault jamais deixou de preocupar-se com o poder. Por esse motivo, a questão do poder é indissociável da sua obra e constitui-se em um tema inerente ao pensamento. São dois dos problemas gerados por esse fato. O primeiro diz a respeito a um equívoco em torno desses dois conceitos sobre o poder. Sobre isso comenta Fontana e Bertani que esses dois poderes não o constituíram, pois, como disse às vezes, duas teorias no pensamento de Foucault, uma é exclusiva da outra, uma independe da outra, uma é sucessiva à outra, mas antes, dois modos conjuntos eles funcionam sobre a questão do saber e do poder, tendo verdade, focos, pontos de ampliação, finalidades e imóveis específicos. Já o segundo problema se refere a um equívoco relativo ao poder próprio, e é específico do conceito Foucaultiano de poder, que não se confunde nem com poder disciplinar, nem com a questão do bipoder. É sobre este segundo tema que queremos nos debruçar para discutir durante essa tarde. Nossa hipótese é que esse conceito de poder, a partir de Foucault, ele encontra-se além daquilo que suas investigações históricas conferiram ao poder disciplinar ou mesmo ao bipoder. Um núcleo comum entre essas duas categorias e outro conceito de poder abstrato existe, entretanto, é o que a repreensão e de lei se torna emancipatória, a questão do libertador. Trata-se, afinal, de um conceito de poder como a produtividade, como positividade. A chave para encontrar esse núcleo comum entre os dois conceitos, de poder disciplinar e a questão do bipoder, é a permanência em ambos em poder saber, da ideia de poder enquanto produto de conhecimento. Mas não é só isso. O que há de propositivo e não de meramente descritivo naquilo que Foucault escreve sobre poder, o que há além daquelas duas categorias que se tornaram tão conhecidas e tão comentadas, tão debatidas entre o Enem, ou seja, qualquer outra prova sobre o concurso que geralmente pega as pessoas, é o que nesse conceito de poder tão abstrato e ironimado por Foucault deixa entrever em vários momentos, potencializar a ideia de produtividade e de positividade, até torná-la emancipadora, até convertê-la à questão da emancipação da pessoa, do sujeito. Para tentar alcançar nosso objetivo de encontrar esse núcleo do poder em Foucault, para tentar encontrar, enfim, um significado do conceito de poder Foucaultiano, que não é nem o poder disciplinar, nem o bipoder, adotaremos como estratégia metodológica analisar concentradamente essa questão do primeiro poder em sua fase
genealógica da obra de Foucault, deixando para outra ocasião, se tivessem a oportunidade mais detida, do segundo e desse último período que abrange em seus livros finais, nas suas obras que diz a respeito da hermenêutica do sujeito. Essa opção metodológica ela é exatamente na primeira fase de sua obra de Foucault, se desenvolve prioritariamente de conceitos de poder disciplinar e do bipoder, que Foucault apresenta, os quais elegemos aqui como contraponto crítico, nesse núcleo emancipatório, que tensionamos a identificar no conceito Foucaultiano de poder. É preciso identificar, antes de qualquer outra coisa, o modo pelo qual a questão do poder surge para Foucault, como um problema metodológico. O que aqui se deve aventar primeiramente é o fato de que Foucault se cerca de certas precauções metodológicas ao tecer a sua análise genealógica sobre o poder. Em primeiro lugar, a primeira dessas preocupações talvez possamos denominar de princípio da localidade, o poder analisado por Foucault em suas formas e em suas instituições mais locais, ao afastar dessa genealogia de um suposto centro de poder, de mecanismo específico, e não daqueles gerais que Foucault também faz uma opção metodológica em prol do afastamento de uma compreensão juridicializada do poder, que é a questão jurídica. Seu desejo é o de para além das regras de direito que se organizam e delimitam o poder. É de atrás delas que estão as técnicas, os instrumentos e até mesmo as instituições que Foucault quer trabalhar. É nesse contexto que, por exemplo, o poder de punir ele se consolida no suplícito. Trata-se de um olhar voltado para as extremidades, com a ressalva que suas extremidades se situem para além do jurídico. O segundo cuidado da ordem de método chamaremos de princípio da exterioridade ou da objetivação. Trata-se que, nas palavras de Foucault, de não analisar o poder ao nível da intenção ou da decisão, mas sim de estudar sobre a perspectiva de sua externalidade no plano do contato que se estabelece com o seu e se estabelece e produz efeitos. É aqui que podemos identificar, talvez, um incessante desejo de tratar do poder como objetivação, sobre um objetivismo que seria irremediável. Assim podemos citar. A terceira preocupação metodológica é com o princípio da circularidade ou da transitoriedade, que é questão sobre tendo em vista que consiste a ideia de que poder se exerce em uma espécie de rede na qual os indivíduos estão, a cada momento, seja em uma posição de exercer o poder, ou seja, na posição de serem submetidas a ele. Em outras palavras, o poder é algo que circula incessantemente, sem se deter exclusivamente nas mãos de ninguém. Potencialmente todos, ao mesmo tempo, os detentores e destinatários desse poder, sujeitos tanto ativos quanto ao poder, nessa forma de execução, tanto passivos na questão de estarem tendenciados sobre o poder de algo. Sequer podemos falar de sujeito aqui, como diz Foucault. Pode-se tratar de transitar pelos indivíduos, não se aplica a eles. O poder se transita pelo indivíduo que constitui. E, finalmente, a gente vai falar sobre a questão de Foucault em sua análise do poder, que parece um poder ser designado na forma de um princípio e não de uma ideologização. Foucault quer afastar-se das compreensões ideológicas do poder e substituir, no lugar das ideologias, os saberes. O que está na base do poder, diz Foucault, não são as ideologias, mas os instrumentos de formação e de acúmulo de saber. Ao exercer o poder, a forma como organiza e se coloca em circulação é como um dispositivo de saber. O ponto de partida para Foucault, ao analisar o tema do poder, portanto, parece ser o desejo de rompimento com aquilo que ele chama de teorias jurídicas do poder. Com efeito, trata-se de romper com todo o arsenal teórico produzido desde a filosofia política moderna, no sentido de justificar o poder através do contratualismo, ou quando Foucault afirma que é preciso estudar o poder de fora do modelo de Leviatã,
que ele ressalta é a necessidade de se pensar o poder do campo do Estado e mais especificamente da soberania de suas instituições. Mas isso também não significa que o poder ele deve ser pensado em termos marxistas. A noção de denominação também não é suficiente para dar conta do conceito de poder. Foucault diz que não se a ela não for concedida uma conotação eminente positiva, coisa que o marxismo faz, segundo ele não fez. Outro ponto que a gente pode abordar é o problema das concepções jurídicas marxistas do poder. É aquele que Foucault chama de economicismo da teoria poder. Me parece que existe um ponto comum entre as duas concepções, a jurídica ou a liberal do poder político e a concepção marxista, ou em certa concepção, corrente que passa como sendo uma concepção marxista. A análise econômica posta à prática, pela questão da teoria jurídica clássica, ela consiste em associar o poder a um direito que se é possuído e, por consequência, transicionado. Em outras palavras, o poder ele seria algo passível de ser transferido ou alienado como um bem qualquer. É aqui que entra a figura do contrato, um instrumento jurídico. Para se operar, então, esse tipo de transação com o poder, como se dá, por exemplo, na constituição do poder político, que é a questão da soberania, quando os indivíduos eles supostamente eles cedem seu poder ao soberano por meio de um pacto. Já no caso da concepção marxista do poder, a análise econômica do conceito de poder ela é empreendida de outra forma, ressaltando a questão da funcionalidade econômica. Aqui o poder teria basicamente o papel de manter as relações de produção e de reproduzir a dominação de classe, operada pela questão do capitalismo. Sobre a forma pela qual essas duas abordagens elas se realizam em uma análise economicista do poder, Foucault diz que, em meio à questão dos casos, temos um poder político que se encontraria no procedimento de troca, na economia da circulação dos bens e de seu modelo formal. E do outro, a questão do poder político teria uma questão na economia, é a sua razão de ser histórica, o princípio de forma concreta e do seu funcionamento atual. Assim, a questão do poder, ela se daria pela forma de entender assim. O poder, ele seria consequência de uma ação e, consequentemente, da repreensão, no primeiro ponto. Já no segundo ponto, o poder seria questão de força e, por último, uma questão que poderia levar à guerra. O conceito de poder Foucaultiano, ele se situa, entretanto, em um lugar entre o direito e a verdade. Foucault quer estudar o modo pelo qual o poder ele se exerce como do poder. Conforme ele mesmo explica, em outras palavras, isso equivale à questão de compreender os mecanismos do poder no quesito como eles são balizados entre os limites que são impostos e um direito, com suas regras formais delimitadoras e, por outro lado, pela verdade cujo sujeito reproduzem, ou conduzem ou reconduzem novamente ao poder. É nesse sentido que Foucault menciona a questão da relação triangular que estabelece sobre esses três conceitos, que seria, no caso, o poder, o direito e a verdade. O poder disciplinar e o bipoder ele se sobrepõe constantemente e incessantemente. O melhor exemplo que Foucault fornece para a gente dessa espécie de acoplagem entre essas duas modalidades de poder é dado pela questão do tema da sexualidade. De acordo com Foucault, a sexualidade se tornou um campo de importância estratégica na questão do século XIX, justamente porque dependia simultaneamente de processos disciplinares, biológicos, individualizantes e massificantes, controladores e regulamentadores. Enfim, a sexualidade para Foucault ela se situa exatamente entre os corpos dos indivíduos singulares e a questão da unidade múltipla da população. Há, portanto, um elemento em comum que transita sobre a questão da disciplina e do bipoder.
entre a disciplina e a regulamentação, que se possibilita a questão da manutenção do equilíbrio entre a ordem disciplinar do corpo e a ordem aleatória da população. É esse elemento que é a norma que tanto se aplica um corpo que se quer disciplinar quanto a população que se quer regulamentar. A norma da disciplina e a norma da regulamentação dão origem à questão que Foucault chama de sociedade de normalização, ou mesmo de uma sociedade regida a essa forma ambivalente na qual coexistem o indivíduo e a população, o corpo e a vida, a individualização e a massificação, a questão da disciplina e da regulamentação. Há uma questão que caiu no Enem em 2010, que eu trago para vocês, ela foi colocada assim: a lei ela não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas. Pelos primeiros pastores, a lei nasce das batalhas reais ou das vitórias, dos massacres, das conquistas, que tem a sua data e seus heróis de horror. A lei ela nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas, ela nasce dos famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. É assim o filósofo Michel Foucault, ele inova o pensar da política e a lei da relação do poder e da organização social. Com base nessa reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização da sociedade moderna aí eles colocaram como opção combater ações violentas na guerra entre as nações, como opção A. Na opção B, coagir e servir para refrear a agressividade humana. E na opção C, criar limites entre a guerra e a paz praticada entre os indivíduos de uma mesma nação. A letra D, estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre os países inimigos. E a letra E, organizar relações de poder na sociedade entre os estados. Diante do que a gente acabou de discutir, o que vocês responderiam? Bom, mas como eu estou aqui para ajudar, a gente pode estabelecer uma resolução que é o seguinte: de acordo com Foucault, as relações humanas elas se dão através de relações de poder, em que o ordenamento de forças é que se estabelece uma organização das sociedades. É importante ressaltar que para Foucault o poder não é estático, ou seja, de cima para baixo. Ele não acredita no poder puro e simples, mas em relações de poder que pode ser utilizada como forma de diálogo de indivíduos e a sociedade. Sendo assim, a resposta correta seria a letra E, em que a finalidade das leis elas se baseariam na questão de organizar as relações de poder na sociedade e os estados. Por fim, como compreendemos, o conceito de Foucault de poder desta forma, ou melhor, quando conseguimos enxergar, além da analítica e do olhar historiográfico do autor, ele parece ser algo bem distante daquilo que a história do pensamento político e jurídico é colocado. Esse novo conceito de poder, ele parece assemelhar com outro cunhado no século XVII, na contramão da intensa produção teórico-política, que naquela época ela consolidou definitivamente o significado jurídico repreensivo do poder que Foucault tanto quis rejeitar e tanto quis evitar. Estamos falando do conceito de potência, criado já pelo Spinoza, que não trataremos aqui nesse momento, na contracorrente do movimento contratualista, que associou seus séculos e fez entrar definitivamente para a história o significado do poder enquanto lei, enquanto repreensão. Eu espero ter ajudado vocês, que vocês possam fazer uma boa prova e possam me contar como é que foi, se cair alguma questão relacionada a Foucault e a questão da